Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos despertar com Deus nessa madrugada? E hoje nós vamos ouvir uma palavra vinda do céu para as nossas vidas, que está no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 8, a partir do versículo 22. Vamos ler alguns versículos e meditar no que essa palavra tem para falar conosco. A palavra de Deus diz assim: certo dia, quando Jesus e os discípulos estavam no barco, ele quis que atravessassem para o outro lado do lago. Durante a travessia, deitou-se para dormir, e enquanto estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade que estava enchendo o barco, e eles corriam sério perigo. Os discípulos foram depressa e o despertaram. Mestre, mestre, estamos naufragando, gritavam ele. Então Jesus se levantou e repreendeu a tempestade e o vento, e as ondas acalmaram-se, ficando tudo tranquilo. Aí ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, esses versículos que nós lemos nos traz várias lições. Nos mostra que Jesus chama os discípulos para irem para o outro lado, né? Para outro lugar. Porém, nessa travessia de um lugar para o outro, eles enfrentaram uma grande tempestade. E a palavra de Deus diz que Jesus, nesse momento, estava dormindo. E a primeira lição que eu tiro nesta palavra hoje é que quando Jesus nos chama para ir para o outro lado, para ir para outro lugar, para algum lugar, Jesus se responsabiliza pela travessia. Jesus se responsabiliza pelo trajeto. Então, um conselho que eu tenho aqui para nós é que tudo que você for fazer, para onde você tem vontade de ir, fazer uma viagem, mudar de lugar, mudar de casa, mudar de negócio, tudo que você for fazer, você colocar nas mãos do Senhor. Porque naquela situação, a palavra de Deus mostra que eles atravessaram com Jesus no barco. E foi Jesus que chamou eles para ir para o outro lado. Então você precisa discernir se essa proposta vem de Jesus, se realmente Jesus está com você nessa decisão, nesse novo lugar, nesse novo projeto. Então coloque Jesus na sua vida e coloque Jesus nesse seu sonho, nesse seu plano, porque ele se responsabiliza pelo trajeto, ele se responsabiliza por tudo que vai acontecer. E a palavra mostra aqui no texto, diz que Jesus estava dormindo. Então, outra lição que eu tenho para nós nessa madrugada, é que às vezes a gente acha que Jesus não está vendo, que Jesus não está conosco. Mas se você decidir colocar Jesus no barco, ou seja, na sua vida, Jesus vai estar com você a todo momento, em todo tempo, em qualquer circunstância. Ou você acha que Jesus não sabia que haveria uma tempestade? Jesus sabe tudo que está à nossa volta, o que aconteceu, o que vai acontecer, e tudo está sob o controle dele. Ele sabe. Mas quando nós colocamos Jesus no barco, ele pode mudar qualquer situação e te levar com segurança ao trajeto que você quer ou ao lugar que Jesus quer que você esteja. Às vezes a gente recebe orientações, recebe propostas e que a gente esquece do principal: colocar o dono da nossa vida no centro desse projeto, à frente desse projeto. Só Jesus sabe o que vem depois da curva. Só Jesus sabe o que vai acontecer.
A palavra mostra aqui que os discípulos se desesperaram. Eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles testemunharam de tudo que Jesus fez e poderia fazer. E mesmo assim, eles tiveram medo, eles ficaram assustados. Eles foram lá onde Jesus estava e disseram assim: Jesus, Senhor, você não se preocupa que nós estamos naufragando? Faz alguma coisa, Jesus. E muitas das vezes a gente diz assim: Jesus, faz alguma coisa por mim. Porque a gente acha que Jesus não está. A gente não coloca Jesus no lugar de honra dele. Jesus tem que estar à frente de tudo. Não é para a gente procurar Jesus só na hora que a tempestade surgir. É para a gente estar com Jesus o tempo todo, a todo momento. E essa é mais uma lição para as nossas vidas. Quando Jesus nos chama, ele se responsabiliza pelo trajeto. Quando Jesus nos chama, pode vir vento, pode vir tempestade, pode se levantar qualquer situação. Mas nós vamos chegar com segurança aonde Deus quer que chegamos. Então, a palavra de hoje é: confia no Senhor. Deus vem falando conosco em confiar no Senhor. Os planos do Senhor são perfeitos na nossa vida. E mesmo acontecendo um vento, acontecendo tempestade, o Senhor estando conosco, Ele vai agir em meio a qualquer situação. Eu não sei qual é o vento que você está passando. Eu não sei qual é a tempestade que está acontecendo na sua vida. Chama Jesus. Clama por Jesus. Mesmo que você não tenha o colocado no centro, pede para Ele estar com você no meio e na conclusão desse trajeto. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu digo: Senhor, por mais desejoso que isso seja, por mais que meus olhos brilhem de tanta vontade de ter aquilo, ou de fazer algo, ou de chegar em algum lugar, ou de ir para algum lugar, eu digo: Senhor, se for da tua vontade, que isso aconteça, que eu vá, que eu viva isso. Mas se não for, Senhor, impede, coloca impedimento, me tira desse trajeto. E se for para ir, e esse trajeto ser doloroso, vai comigo, Senhor. Que os meus passos me direciona. Vai comigo, Senhor. E o Senhor vai. E o Senhor dá direção. E o Senhor desvia o foco. E o Senhor acalma o vento, acalma a tempestade. Ele dá ordem, porque Ele é dono de tudo. Então faça suas escolhas, colocando Jesus à frente de tudo. Não tome nenhuma decisão precipitada, para que você não venha arcar com as consequências das suas decisões sozinho. Mesmo que você venha enfrentar lutas e dificuldades, se Jesus está no barco, mesmo que você ache que seja tardio a ação de Jesus, eu quero te dizer que se você colocou Jesus no barco, em todo tempo o Senhor está cuidando. Mesmo quando você acha que não, mesmo que você acha que o Senhor está em silêncio, que o Senhor está dormindo, que o Senhor não está vendo, Ele está no controle de tudo, porque Ele não dorme, Ele não cochila. A todo tempo Ele está cuidando de nós. Então a palavra de hoje é: se o Senhor te chamou, vai para onde Ele te chamou. E pede direção, sabedoria, discernimento. Para discernir se realmente foi o Senhor que te chamou. Outra lição: confia no Senhor. Em todo tempo o Senhor cuida, o Senhor vela pela nossa vida. E se surgir qualquer dificuldade no meio do caminho, Ele está cuidando de nós, porque Ele é fiel.
Nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel. E a palavra de Deus diz assim, que Ele acalmou o vento, Ele acalmou a tempestade e eles conseguiram chegar no lugar que Jesus tinha chamado. Então, para você que tem um chamado do Senhor, se você está passando por dificuldade, tem ventos, tem tempestades que o Senhor permite que passamos para provar a nossa fé, para testar a nossa fé. Então, peça para o Senhor estar com você, lhe dar direção, lhe dar força e sabedoria. A palavra de hoje é, seja forte e corajoso. Se o Senhor te chamou, vai. Ele se responsabiliza pelo trajeto. Ele se responsabiliza pela conclusão do projeto. E as dificuldades são ensinamentos, são bagagens, são histórias, experiências para você contar e ajudar outras vidas a vencerem situações semelhantes à sua. Então, Deus te levantou para vencer limites, vencer barreiras e vencer tempestades. E esse chamado do Senhor, Ele se responsabiliza pela sua vida. E Ele está falando hoje, onde está a sua fé? Onde você tem colocado a sua fé? Será que você tem colocado a sua fé no barco? Ou seja, em você? No que você pode ou não fazer diante de qualquer circunstância? Onde você tem colocado a sua fé? Será que você tem focado no mar, na força do mar, ou seja, na força do vento, na força da tempestade? Às vezes a gente está tão atordoado, tão triste, tão preocupado com a situação, com o problema que tem se levantado, que a gente foca nele e esquece de um Deus que pode resolvê-lo. Esquece de buscar, de clamar ao Senhor que pode entrar nessa causa e transformar essa história e te levar para o outro lado, em paz e em segurança. Por mais que o trajeto tenha sido difícil, o Senhor te leva para o outro lado em paz e em segurança. Então coloque os seus olhos no Senhor. Tire os seus olhos do que você pode ou não fazer. Você coloca a sua fé no Senhor. Ele acalma o vento, Ele aquieta o mar, Ele destrói tudo que se levanta contra os seus. Então confia no Senhor, espera no Senhor. Ele se responsabiliza pelo trajeto. Fica com Deus, Deus abençoe.